Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Um bom dia para você que está nos acompanhando em mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, domingo às 10 horas da manhã, pela Igreja do Nazareno, no Capão Raso. É um prazer trazer mais um estudo da Palavra de Deus até você que está nos assistindo, está nos ouvindo, está nos acompanhando. Amém? Vamos agradecer a Deus pelas chuvas que está enviando, agradecer a Deus que nossos rios, nossas bacias hidrográficas se encham cada vez mais e cesse logo esse racionamento que ninguém mais aguenta, racionar água no meio de uma pandemia. Amém? Obrigado, Senhor Jesus, pela graça, pela bênção. Obrigado, Senhor, pelas nossas vidas. Abençoa mais esta aula. Abençoa essa chuva, que ela perdure durante um bom tempo, até que os níveis de água para consumo, para nós nos sustermos, ó Deus, esteja estabelecido. Obrigado pela tua graça, tua misericórdia, por ouvir as nossas orações. Obrigado, Senhor, pela tua misericórdia em nossas vidas. Te agradecemos. Abençoa mais essa aula, Senhor, e leva-nos ao estudo da tua palavra. E o Espírito Santo nos conduza em todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Hoje nós estamos estudando o capítulo 7 do livro de Atos, o discurso de Estevão e a sua morte por apedrejamento. Enquanto ele estava sendo apedrejado, estava glorificando a Deus e Deus estava o exaltando. Amém? Gosto de muito ouvir essa passagem da Bíblia, estudar esse texto, porque aqui nós vamos estudar aqui o confronto dentro da igreja. Por que a igreja existe na sua história e por que a palavra de Deus sempre nos leva ao confronto com os nossos pecados. Amém? Esse é um objetivo muito importante da doutrina cristã, confrontar o pecado dentro da igreja. Amém? Nós possamos estar estudando todas essas coisas. Vamos ler então aqui o livro de Atos, capítulo 7, ele é bem extenso, ele tem 60 versículos. Nós vamos aqui nos ater até os versículos finais, amém? Nós vamos nos ater aqui dos versículos finais, dos 50 até dos 51 até os 60, amém? Todo o discurso de Estevão é toda a história do povo de Israel e o confronto que a lei mosaica, da qual ele estava sendo acusado de violar, qual é o objetivo da lei mosaica, que é confrontar o homem, né? Deus, durante toda a história do povo de Israel, confrontou aquelas pessoas para serem o seu povo e cobrava deles a responsabilidade messiânica, como uma nação messiânica, de representar a palavra de Deus, representar o verbo vivo, né? Então, o povo judeu tinha a incumbência de guardar a lei, guardar e observar a lei, praticar a lei, né? E nós vemos aqui que na antiguidade, no discurso de Estevão, Estevão começa em Abraão, passando ali por Isaac, Jacó, e ele vem até Moisés, do Moisés para os profetas, e ele faz uma forte acusação. Ele usa daquele falso tribunal que foi montado para acusá-lo do crime de blasfêmia, né? Do crime de blasfemar o nome de Deus, porque ele estava falando no nome de Jesus Cristo, estava ensinando o evangelho de Jesus Cristo, estava vivendo o evangelho de Jesus Cristo. No capítulo 6 do livro de Atos, no versículo 8, diz que Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo, e os fariseus e saduceus temiam que o crescimento dos cristãos viesse a atrapalhar ali o seu domínio sobre o povo, sobre as coisas que ele fazia. Então, eles arrumaram falsas testemunhas que acusaram Estevão de blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Então, Estevão, cheio do Espírito Santo de Deus, um homem que vivia a prática da palavra de Deus, ele é cheio do Espírito Santo, ele vai até esse tribunal, ele é levado até esse tribunal, e com esse falso tribunal, com essas falsas testemunhas, os seus acusadores ali, os fariseus e saduceus, armaram uma cilada para apanhar Estevão em suas palavras, e ele sabiamente, como Jesus Cristo fazia muitas vezes, ele
discursa no seu próprio julgamento e reverte esse julgamento. Agora ele coloca os fariseus e os saduceus como assassinos dos profetas e dos pais dos profetas e daqueles que todos aqueles que Deus enviou para salvar o seu povo, acusando-os de matarem os profetas que Deus enviava. Nós vemos no capítulo 7, versículo 52, né? Ali, a partir do versículo 51, vamos ler então a partir do versículo 51 até o 60, para saber o desfecho do discurso de Estevão, né? São muitos versículos, nós não temos tempo aqui hábil de ler esses versículos um a um. Você em casa, depois você pode fazer essa leitura para complementar aí o seu conhecimento, a sua edificação espiritual. Você lê todo o discurso de Estevão, você vê que ele é preciso, exato. Em cada passagem, em cada versículo, ele descreve e discorre a história do povo de Israel e a história da salvação de Deus para este povo, até o versículo 50, né? E o versículo 51, ele começa acusando esses homens, então, revertendo ali o que eles haviam planejado contra ele e os expõe como assassinos, como homens que mataram os profetas e rejeitaram a palavra de Deus, rejeitaram a lei de Moisés, cumprida em Cristo, né? Olha só o que diz o versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração, e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais, a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda do justo, do qual vós agora fostes traidores e homicidas. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a guardastes. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé, à mão à direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Pois bem, este é o desfecho deste tribunal. Ou seja, Estevão foi aqui recebido pelo Senhor dos céus. Na hora da sua morte, toda a vida de Estevão, ele viveu uma vida cheia do Espírito Santo. Ele viveu uma vida intensa. Alguns dizem que Estevão era jovem. Nós não podemos precisar a idade dele aqui, mas como ele era um homem, a Bíblia o trata como um homem, então ele devia ter ali mais de 30 anos. Naquele tempo, um homem formado, ele tinha mais de 30 anos. E nós vemos que esse homem aqui, não se sabe se é jovem ou não, é um homem ousado e vivia uma vida intensa da palavra de Deus. E nós vemos aqui que estes homens, cheios de inveja, porque ele fazia grandes sinais e prodígios, armaram uma situação para o matarem, como fizeram com Jesus. Porque já não suportavam mais ouvir a verdade. E qual é a verdade? O confronto. O confronto dos nossos pecados serem expostos, das nossas más obras serem expostos. E quando essas coisas começam a acontecer dentro da igreja hoje, as pessoas elas desviam, elas saem da igreja. Elas são confrontadas com os seus pecados, elas não suportam a sã doutrina e elas saem da igreja e vão procurar homens que dizem o que lhe agrada o coração. Se algum dia
eu como pastor, deixar de pregar a verdade para confrontar a sua vida em pecado com a verdade santa de Deus, eu devo ser removido do púlpito imediatamente. Aliás, eu devo ser exterminado pelo próprio Deus com uma praga. É bem dessa situação que nós devemos orar e nos livrar. Homens que temem homens e não a Deus. Homens que querem honrar os homens, mas não querem honrar a Deus com a sua vida e com o seu viver. Como nós honramos a Deus? Vivendo na prática a palavra de Deus e não apenas ouvindo e aprendendo e lendo sobre Jesus Cristo e lendo sobre a igreja e lendo sobre o Espírito Santo. O maior risco da igreja hoje acontece, nós somos a igreja, é que as pessoas vão para dentro de um templo, sentam nos bancos, sentam nas cadeiras, ouvem o pastor pregar, ouvem o ensino da escola bíblica dominical, voltam para suas casas e elas repetem esse ciclo continuamente. Voltam para a igreja, ouvem a pregação, sentam-se lá, ouvem a pregação e voltam para suas casas. Veja só o que diz Charles Swindoll no seu estudo sobre a igreja desviada. Ele diz: por causa dos absurdos eclesiásticos, né? Como é esse que formulei o princípio precisamente desta forma, o Senhor honrará e abençoará qualquer plano que incorpore a oração e promova a sua palavra. Ou seja, Deus preza pela oração e pela sua palavra. Deus abençoará qualquer plano, qualquer ação da igreja que inclua oração e palavra, práticas cristãs. Se as suas orações contradizerem as escrituras sagradas, por que Deus deveria abençoá-las? É muita audácia imaginar que ele o faria. Que tremenda confusão isso nos causa. A palavra de Deus informa ser ela mesma a nossa única orientação para a vida e piedade. E nós não devemos, em hipótese alguma, rejeitá-la. Estevão estava acusando os seus acusadores de rejeitarem a palavra de Deus, a lei mosaica, a qual eles estavam supostamente defendendo. Veja só como Deus nos expõe e como somos tratados. A igreja, ela é um local, um recinto cheio de pessoas doentes, cheio de pessoas em pecado. A diferença do mundo lá fora é que essas pessoas estão em tratamento. O pecado foi diagnosticado, elas estão sendo confrontadas com o seu pecado. Elas estão ali para serem tratadas. É isso que Estevão vivia. Ele fazia grandes sinais e prodígios porque a sua vida era encharcada de oração e da palavra de Deus. E ele vivia isso na prática. É por isso que Deus usava com grande poder e ele fazia realmente grandes sinais. E o povo vinha até ele querendo aprender mais. Isso alimenta mais o coração do ser humano. Mas os fariseus não queriam compactuar com isso, queriam justamente o oposto. Fazer com que as pessoas acreditassem neles e não na palavra de Deus. Fazer com que as pessoas obedecessem a eles e não à palavra de Deus. A autoridade judaica estava contaminada, cega, perdida. E Deus enviou o seu Filho para nos salvar e nos libertar. Jesus Cristo, o justo, como Estevão o menciona aqui. O justo. Até matar os que anteriormente anunciaram a vinda do justo. Moisés é a sombra de Jesus Cristo no Antigo Testamento. Moisés, a vida de Moisés, aponta para Jesus Cristo. O maior libertador de todos, que veio para libertar a humanidade. Moisés foi enviado como libertador do povo judeu, do povo hebreu, e cumpriu cabalmente a sua missão. Cristo veio para libertar toda a humanidade. E é isso que Estevão vivia. E é esse viver a palavra
que a igreja precisa voltar a praticar. Não adianta sentar na igreja, ouvir a mensagem e continuar essa vida, ó céus, ó vida, sendo um crente Wally. Wally é um personagem da Hanna-Barbera, de desenhos animados, que é uma hiena que vive reclamando da vida, das situações, das circunstâncias. Ó céus, ó vida. Nossa, um desenho muito antigo. Eu sou antigo, então por isso que eu lembro de coisas antigas. Não adianta você ser um crente Wally, com uma hiena que vive reclamando das coisas. A hiena se alimenta de carniça. Essa analogia que eu estou fazendo é bem curiosa. A hiena come o que sobra. Nós não podemos nos alimentar das sobras. Nós temos o manjar de Deus, que é o seu maná, que é a sua palavra. Não devemos nos empanturrar com coisas que para Deus são sobra, refúgio. Viver na prática da palavra de Deus vai nos custar caro, como custou Estevão. Pode custar a sua vida. É perigoso viver a palavra de Deus, mas eu digo para você que vale a pena. Sabe por quê? O final do versículo aqui do nosso estudo dessa passagem diz que enquanto eles estavam apedrejando, expulsando Estevão e apedrejando, Estevão olhou para os céus e disse, enquanto era apedrejado, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Sabe o que Estevão está vendo aqui? Ele está vendo o Senhor Jesus Cristo ao lado direito do Deus Todo-Poderoso, em pé, dizendo, vem Estevão, você é meu, você está pronto, você cumpriu a sua missão, você não quis dar honra aos homens, você quis glorificar a Deus. E uma das coisas que o texto em Apocalipse nos diz é que no final dos tempos, no grande trono branco, no juízo final, você glorificará a Deus, seja para a bênção eterna, para a morada eterna, para viver ao lado de Deus por toda a eternidade. Você glorificará a Deus na sua glorificação do seu corpo, para viver toda a eternidade. Ou você glorificará a Deus na sua destruição, enquanto você é lançado com o diabo e seus anjos no lago de fogo e enxofre. De uma maneira ou de outra, você glorificará a Deus. É isso que a palavra de Deus nos ensina. E você possa, meu irmão, não apenas ser um espectador das coisas que Deus está fazendo, na vida dos outros, inclusive, mas que você participe do que Deus está fazendo na sua vida. Em nome de Jesus. Eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. Falaram, não, já chega, nós não suportamos a verdade. A verdade é dura demais. E muitas pessoas agem assim dentro da igreja. Elas vão aonde tem comichão nos ouvidos. Homens presunçosos, soberbos, que acumulam comichão nos ouvidos e querem ouvir o que lhe agrada o coração. E vão para o inferno com tudo isso. Com seus ouvidos tapados, os seus olhos fechados. Mas eles glorificarão a Deus na sua destruição. Pode ter certeza. O apóstolo Paulo, que aqui ainda é Saulo, que perseguia a igreja, ele é testemunha do assassinato de Estevão. E Deus, através do Espírito Santo da vida de Estevão,
causa um forte impacto na vida desse jovem Saulo. É o que diz o texto. As testemunhas depuseram as vestes de Estevão aos pés de um jovem chamado Saulo. Olha, nós matamos mais um, Estevão. E Deus já estava preparando ali mais um homem de Deus que viveria a sua palavra em grande sinal e poder e espalharia o evangelho por mais os confins da terra, do mundo conhecido da sua época. Todos aqui conhecem as viagens missionárias do apóstolo Paulo, que levou o evangelho do Senhor Jesus Cristo aos 4 cantos do mundo conhecido. Aonde ele ia, ele queria levar mais adiante, mas ele cumpriu o que Deus havia proposto no seu coração. Completou a carreira, combateu o bom combate, completou a carreira e guardou a fé. Esse é o testemunho do apóstolo Paulo que nós temos durante todos os outros livros do Novo Testamento, do qual ele foi autor. Suas epístolas paulinas nos inspiram a viver uma vida prática, 100% prática da palavra de Deus. Veja só, um pastor, Eugene Peterson, escrevendo a respeito disso, aqui no livro do Charles Swindoll, esse pastor Eugene Peterson escreveu o seguinte, ele faz o seguinte comentário: quando os cristãos se reúnem na igreja, uma hora ou outra, tudo que pode dar errado, dará. Os de fora, observando esse fato, concluem que não há nada de extraordinário nas atividades da igreja, exceto talvez isto, atividades. E pior, atividades desonestas. As pessoas dentro da igreja percebem de modo diferente. Do mesmo modo como os hospitais ajuntam doentes debaixo de um mesmo teto, assim as igrejas ajuntam pecadores. Fora do hospital, há pessoas tão enfermas quanto os doentes internados lá dentro, com a diferença de que a doença delas ainda não foi diagnosticada ou está mascarada. O mesmo ocorre com os pecadores fora da igreja. De modo geral, as igrejas cristãs não são modelos de comunidade de bom comportamento. Antes, são lugares onde o comportamento humano é revelado abertamente, confrontado e tratado. Essa é uma igreja que vive a palavra de Deus. Existe confronto, como Estevão confrontou os seus acusadores, os expôs. E eles podiam ter uma atitude diferente, eles podiam ter se arrependido e clamado a misericórdia de Deus. Deus os alcançaria e os salvaria, sim, mas não, ao contrário disso, endureceram o seu coração. Como o próprio Estevão diz, homens de dura cerviz, coluna, cerviz é a coluna, homens que não se dobram diante de Deus. É por isso que devemos ter todo o temor, como quando somos chamados embaixadores de Cristo, somos os portadores da palavra de Deus, e isso implica em uma responsabilidade de viver e não somente ler sobre o Evangelho. Que nós sejamos bons praticantes, não meros ouvintes da palavra de Deus. Jesus Cristo faz uma comparação dura, mas verdadeira em Mateus, quando ele diz que aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, eu compará-lo-ei a um homem que edificou a sua casa sobre a areia. E veio a chuva, veio os ventos fortes, veio a tempestade, combateram contra aquela casa, e a casa caiu, e grande foi a sua ruína. Mas aqueles que ouvem e praticam estas palavras, compará-lo-ei ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. E veio o vento, e veio a chuva, e veio a tempestade, e combate contra aquela casa, mas ela fica de pé, porque está edificada sobre a rocha. Jesus Cristo é a rocha, do qual nós devemos edificar a nossa vida.
Que Deus abençoe este domingo maravilhoso. Que Deus abençoe nosso culto logo mais à noite. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado por este estudo da palavra santa do Senhor Jesus Cristo. Até a próxima aula. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.